Você manda a mensagem, a bolinha azul acusa que o outro leu tudo, e aí começa a sessão espírita. Passam 10 minutos, meia hora, o dia vira noite, e você fica lá encarando a tela como se a sua frase tivesse sido o equivalente digital de peidar na igreja. Você mandou a mensagem às 13h16 da tarde. Era um aviso simples, um link de 10 segundos, uma pergunta sobre que horas era o compromisso, ou talvez só um meme meio sem graça que resumia bem o tamanho do cansaço daquela terça-feira. Às 13h17, a notificação mudou. Aquela palavrinha cinza, miúda, grudada embaixo do balão de texto, virou um visualizador. E aí começou o relógio. Não o relógio da parede, que faz tic-tac num ritmo mecânico e indiferente, mas o relógio interno, aquele que a gente aciona sem querer e que transforma qualquer segundo numa eternidade muito particular. 13h18. Nenhuma reação. 13h20. A tela continua escura, apagada, fria em cima da mesa de fórmica da cozinha, bem do lado de uma xícara de café que esfriou pela metade e acumulou aquela película fina na superfície. 13h25. Você desbloqueia o aparelho de novo. Não porque a mensagem mudou, mas porque a mão tem vontade própria, um tique nervoso digital que busca no visor qualquer sinal de vida, qualquer bolinha azul, qualquer 3 pontinhos piscando que indiquem que do outro lado existe alguém digitando uma desculpa, uma risada, um verdadinho, qualquer coisa que quebre esse silêncio administrativo. A gente vive hoje numa espécie de correio pneumático emocional onde o silêncio deixou de ser apenas a ausência de som e virou uma resposta por si só. Só que é uma resposta sem sintaxe, sem pontuação, um vácuo absoluto que obriga a gente a preencher o espaço vazio com as hipóteses mais absurdas. Será que eu fui chato? Será que eu tô errado? Será que a pessoa leu correndo no meio de uma reunião e esqueceu? Ou será que ela leu, pensou exatamente o que eu temia que pensasse, achou patético, bufou olhando para a própria tela e decidiu me ignorar com a elegância fria de quem simplesmente passa reto por um mendigo na calçada? É impressionante como a arquitetura dos aplicativos modernos foi desenhada com precisão cirúrgica para cultivar a nossa neurose. Antigamente, na época da carta, você mandava o papel e aceitava que o tempo obedeceria aos correios, aos cavalos, aos trens, à lentidão natural do mundo físico. A espera era longa, mas era passiva. Você sabia que demoraria uma semana, então sua cabeça relaxava. O telefone fixo tinha um mesmo acordo tácito. Se chamasse e ninguém atendesse, podia ser trânsito, banho, ausência. A campainha muda não trazia recibo de leitura. Mas o recibo de leitura é a invenção mais cruel da engenharia de software contemporânea. Ele te dá o pior dos dois mundos, a certeza absoluta de que a informação chegou ao destino e a incerteza total sobre o que foi feito dela. O dado bruto está lá, visto. A luz verde ou azul acendeu na retina do outro. Ele processou. As sinapses aconteceram. A informação cruzou a fronteira do cérebro alheio. E, ainda assim, nada. Sartre dizia que o inferno são os outros, mas talvez o inferno seja especificamente o visto sem réplica. Porque na filosofia existencialista a gente se constrói no olhar do outro, naquilo que o outro reflete de nós. Quando o outro te olha de volta, mesmo que com tédio ou julgamento, você existe. Há um espelhamento. Mas o visto sem resposta é um espelho que trinca bem no meio. É a negação da troca. É um eu te vi, mas decidi que você não vale o esforço de um caractere. Você fica olhando para aquela bolinha cinza ou azul como se fosse o oráculo de Delfos. Analisa o passado recente. O que foi que eu disse na última mensagem? Será que exagerei na intimidade? Será que fui frio demais? A gente gasta uma quantidade monumental de energia mental decifrando entre linhas de um espaço em branco. É a arqueologia do nada. Você escava migalhas de sentido onde só existe a inércia de alguém que largou o celular no sofá da sala, foi ver a novela, esqueceu que o mundo continua girando e foi pegar um copo d'água na cozinha. E é aí que mora o ridículo da nossa condição moderna. A gente sofre com a precisão de um cirurgião por causa da displicência alheia. O outro provavelmente está lá, de pernas pro ar, comendo um pão de queijo requentado, pensando em qualquer bobagem irrelevante, enquanto você está sentado na beira da cama, ruminando a própria insignificância, como se o valor da sua existência estivesse atrelado à velocidade com que um conhecido decide te responder sobre a previsão do tempo. Byung-Chul Han fala muito sobre essa sociedade do cansaço em que a gente se autoexplora não porque um patrão chicoteia nossas costas, mas porque a gente internalizou a exigência de estar sempre disponível, sempre produtivo, sempre eficientemente conectado. E essa conexão permanente criou uma expectativa bizarra de que o afeto e a atenção também devam operar na mesma velocidade da fibra óptica. Se a internet é instantânea, a consideração também precisa ser. Se o arquivo de megabytes viaja em milissegundos, a cortesia humana tem que acompanhar o passo. Quando isso falha, quando alguém ousa demorar 2 horas para dar sinal de vida, a nossa mente interpreta o atraso não como um simples a pessoa está ocupada, mas como uma falha moral, um déficit de afeto, uma rejeição calculada. A gente esquece que a vida real é desajeitada.
As pessoas tropeçam nos próprios pés, perdem o ônibus, têm dor de cabeça, entram em transe olhando pro teto, pensando nas contas do mês, ou simplesmente sentem aquela preguiça ancestral de falar com qualquer ser humano que não seja um gato. Só que o aplicativo não avisa isso. O aplicativo não tem um botão de a pessoa está apenas olhando pro nada com uma expressão vaga no rosto há 20 minutos. O aplicativo só diz, visualizador. E deixa o estrago por nossa conta. Você fecha o chat. Promete pra si mesmo que não vai olhar de novo. Vai lavar o copo que tá na pia. Liga a torneira. A água fria bate na esponja. Durou 15 segundos. Você enxágua o copo, coloca no escorredor, enxuga as mãos no pano de prato xadrez que já tá meio úmido. Dá 2 passos até a sala. Pega o celular. Tela acesa. Nenhuma notificação nova. O relógio marca 13h42. 26 minutos de um vácuo silencioso que pesa mais do que deveria. É engraçado como a gente transfere para a tecnologia uma expectativa de divindade que a gente nunca cobrou de ninguém na vida física. Ninguém espera que, ao falar uma frase no meio de uma calçada barulhenta, o vento leve a palavra em velocidade milimétrica, entre direto no ouvido do outro, processe o sentido exato e gere uma resposta instantânea sem a pessoa pestanejar. Na rua, a gente aceita o ruído. A gente aceita que o outro tossiu, que passou uma moto barulhenta, que a pessoa foi atravessar a rua e esqueceu que a gente tava falando. Mas no quadradinho de vidro, não. No vidro, a gente quer a telepatia perfeita. A gente quer a conexão ininterrupta entre duas consciências que nunca falha, como se o outro fosse um apêndice digital da nossa própria ansiedade. Tem uma passagem bonita e meio dolorosa do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han onde ele fala sobre como a nossa sociedade eliminou a negatividade do outro. O outro deixou de ser um mistério, um território desconhecido que exige paciência para ser explorado, e virou só um espelho rápido, o reflexo imediato das nossas próprias demandas. Quando a gente manda uma mensagem, a gente não tá realmente abrindo um canal de diálogo imprevisível com um ser humano autônomo. A gente tá apertando um botão de vending machine. Você coloca a moeda da sua frase, aperta o botão da notificação e espera cair a latinha da resposta ali, geladinha, na hora certa. Só que a vida real continua sendo analógica, por mais que a capinha do seu celular seja de silicone fosco. As pessoas engasgam com a própria saliva. As pessoas têm crises de tédio profundo com a própria existência. As pessoas entram em um buraco negro de procrastinação no Twitter e perdem a noção do tempo. E quando o outro falha em ser a sua maquininha de respostas, a gente se sente ofendido. Como se o atraso fosse uma recusa não ao que você disse, mas ao que você é. E aí entra o segundo turno da humilhação, que é um momento em que você percebe que caiu na armadilha de novo. Você olha para as horas, vê que já passou 1h30, e aí vem aquela vozinha interna dizendo, pronto. Agora se eu mandar outra mensagem parecendo que tô cobrando, vou parecer carente. Mas se eu não mandar nada, pareço indiferente. Qual é o tempo socialmente aceitável para fingir que eu não me importo que você me ignorou por 90 minutos? É uma contabilidade ridícula, microscópica, que a gente faz sozinho na cozinha de casa, enquanto um macarrão tá cozinhando na panela. A gente gasta uma quantidade monumental de energia psíquica decodificando um recibo de leitura. Pensador tal diria que a gente virou escravo não do trabalho alheio, mas da própria transparência compulsiva. A gente quer que tudo seja visível, rastreável, imediato. E no dia em que o mundo digital desacelera por 3,5 minutos, porque a pessoa tirou a soneca da tarde, porque o celular descarregou na bolsa, porque a vida aconteceu longe da tela, a gente entra em parafuso. Sabe o que é mais doido? Se a gente encontrasse essa mesma pessoa na padaria agora, às 5 da tarde, comprando pão francês e um pacote de manteiga, a cena seria absolutamente pacífica. Você ia dizer e aí, tudo bem? Ela ia dizer tudo ótimo, correria. Vocês iam comentar que o tempo tá esquisito, que o céu tá com uma cor meio cinza de chuva, e cada um ia pro seu lado com a alma leve. Ninguém ia cobrar os 2 pontos azuis da calçada. A carne tem um ritmo que o vidro recusa aceitar. A gente precisa reaprender a habitar esse espaço meio oco entre o enviador e o respondidor. Esse espaço onde não tem garantia nenhuma. Onde o outro pode simplesmente escolher o silêncio, sem que isso seja um atestado de óbito da amizade ou da consideração. O silêncio, às vezes, é só o outro fechando a aba do mundo por 10 minutos para conseguir respirar debaixo d'água. Então, se você tá aí olhando para essa bolinha azul que não muda de cor há um tempo indecente, faz um favor para sua sanidade mental. Larga o aparelho em cima da mesa com a tela virada para baixo. Vai ver a cor do céu da rua, vai mastigar devagar, vai reparar no barulho do ventilador girando no teto. A vida não acaba só porque alguém, lá na outra ponta, decidiu olhar pro próprio teto antes de olhar para você. Não é um ataque pessoal. É só um mundo real sendo desajeitado, lento e meio torto, exatamente como ele sempre foi antes da gente inventar a ilusão de que podia controlar a atenção de todo mundo com o toque de um polegar. É isso.
Dá uma respirada, descansa os olhos dessa luz azul, e vai lá viver o resto da sua tarde. Essa voz é sintetizada. A ideia, não. Deixa o leak aí.